Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem, tudo bom? Sou Nilson Ricardo e esse é o canal O Cinquentão. Bem, hoje vídeo sobre séries antigas, você já deve ter visto no título do vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para as notificações para toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você ser informado. Fechou? Outra coisa, não esqueça de ajudar o nosso amigo o Anthony. O Anthony tem AMI do tipo 1. Ali na descrição do vídeo você tem o Pix do Anthony, tem conta bancária, tem o Instagram dele também, se você quiser segui-lo e saber como vive esse nosso anjinho, tá bom? E você tomar um medicamento, esse medicamento é muito caro, então o pouco que você puder ajudar, R$1,50, o valor que você puder contribuir. Se você não pode contribuir, então pelo menos compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Talvez essas pessoas possam vir ajudá-lo, tá bom? Certo? Vamos começar com o vídeo, vamos lá? Então tá, esse vídeo na verdade, o vídeo passado, vocês lembram, né? Eu falei sobre filmes de super-herói que uma inscrita do canal pediu para fazer, né? Ela pediu para fazer esse vídeo sobre filmes de super-herói, se tinha na nossa época, né? Na minha época, né? Se tinha filmes de super-herói. E acabei falando sobre os atuais também, as diferenças, né? Que existiam. Esse vídeo aqui, quem pediu foi o nosso amigo o Paulo Cabral, mais conhecido como Velho da Vulcan. Ele tem um canal no YouTube também, eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal dele, se você quiser entrar lá e se inscrever. O canal é bacana, show, né? Então ele pediu para mim esse vídeo, ele falou assim: fala meu amigo, eu gostava das séries, tinha Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Batman, Perdidos no Espaço e a minha preferida, Jornada nas Estrelas. Então Paulo, esse vídeo vai para você, claro, e para os outros amantes de séries antigas. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os Tokusatsu. O que é Tokusatsu? São aquelas séries japonesas, né? Ultraman, Ultra Seven e por aí vai, que um outro inscrito aqui do canal também pediu. Mas esse é um próximo vídeo, tá bom? Então vamos começar com a nossa viagem lá pelo tempo, viagem antiga e coisa longe, né? Então vamos começar com o quê? Primeiro, Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço, ela foi uma série que começou em 1965 e foi até 1968. Né? Era uma série muito bacana. Basicamente a série era o quê? Lá em 1997, né, o ano que se passa a série, a Terra está sofrendo com uma superpopulação. Então eles acabam montando essa nave, criando essa nave, que é a Júpiter 2, para mandar para o espaço para procurar algum planeta que fosse semelhante à Terra para que pudesse ser habitado. E essa missão duraria 5 anos. E lá no espaço, quando eles saíram, era toda uma família, né? Saiu, só que tinha um passageiro indesejado. Que ele era um agente, um espião inimigo do governo. Ele entrou na nave e ficou escondido, que era o Dr. Smith. Então na verdade ele entrou para sabotar a nave, para não acontecer a viagem. No final acabou acontecendo e o nome da série já diz, eles ficaram perdidos no espaço. E aí foi aquela série maravilhosa que a gente curtiu. Na verdade lá nos Estados Unidos ela começou em 65, só que aqui para o Brasil ela veio depois, ali início de 70, metade de 70 que ela veio para cá. Eu era criança, lembro muito bem dessa série. Na época a gente até assistia em preto e branco, que a maioria das TVs eram em preto e branco, né? Só quem tinha TV colorida naquela época e quem tinha muita bala na agulha. No meu caso, nossa família era uma família que não tinha muitos recursos, então a nossa primeira TV era a TV preto e branco, então eu assisti muito essa série. Era muito bacana, que era a família Robinson, né? Até a história é uma alusão à história do Robinson Crusoe. Aquele cara ficou perdido com um barco e caiu numa ilha e ficou lá, né? Era uma alusão, só que já era mais para ficção científica. Então tinha a família Robinson e na família tinha eu acho que os 3 personagens principais da série
eram o Will, né, que era o menino, né, o Dr. Smith, que era esse espião que foi para sabotar a nave e não acontecer a missão, e o robô, né? O robô, quem tem a minha idade, ou até um pouco mais novo, um pouco mais velho, lembra que a frase dele que ele falava que é Will, perigo, perigo, Will Robinson, perigo, perigo, e era um robô maneiro, parecia um bujão de gás em cima de duas pernas, né? Com uma cúpula de vidro na cabeça. Vai ter imagem aí, você vai ver. Essa série foi muito bacana, muito legal. Infelizmente ela foi uma série curta, teve só 3 temporadas, né? Aqui no Brasil se repetiu a exaustão. Na verdade, todas as séries, quando vinham para o Brasil, elas repetiam muito e às vezes não tinham uma cronologia muito exata, né? Às vezes eles colocavam o episódio do meio, depois o último, depois o primeiro, era um rolo. Mas era muito bacana, foi uma série que marcou muito a minha infância e acredito que é de muitos cinquentões por aí. Bem, aí tivemos uma série também, que era uma série legal. Eu até lembro não muito dela, porque ela é uma série um pouco mais antiga, porque se eu não me engano ela chegou até antes que Perdidos no Espaço. Então aí a minha lembrança já é um pouco mais vaga, que foi a Terra de Gigantes. Lá nos Estados Unidos ela foi de 68 até 1970, teve 2 temporadas só. Então, basicamente o que era? E como aquela época era a época da corrida espacial, eles fizeram uma série que era criada uma nave, né? Uma empresa criava uma nave para poder ligar mais rápido os pontos no planeta, né? Você sai de um país e vai para outro mais rápido através do espaço, né? Usando a circunferência da Terra. Essa era a premissa do filme, né? Então eles saíram para essa primeira viagem, né? E aí eles passaram por um campo formado, era tipo um portal cheio de nuvens com raios e tal. E aí esse era, na verdade, era um portal que levou-os até outro planeta. Só que é um planeta basicamente muito parecido com a Terra. Qual era a diferença? Que os habitantes locais eram 12 vezes maiores do que os tripulantes da nave. Então por isso que era a Terra de Gigantes. Na verdade você olhava todo o cenário, as pessoas eram todos gigantescos. E o bacana aqui na época, como não existia a computação gráfica que existe hoje, exemplo, o filme do Homem-Formiga e a Vespa, né? O Homem-Formiga encolhe, né? E aí tudo fica grande, mas é perfeito. Isso é tudo CGI, tudo computação gráfica. Na época não existia, então na época era tudo efeito prático. Tudo foi feito como se fosse verdadeiro. Palito de fósforo, clipe de papel, mesa, tudo, né? Tudo. Então a história basicamente o que era? Eles tentarem arrumar a nave para poder ir embora. Só que, claro, nesse entremeios haviam várias aventuras envolvendo eles e toda a parte gigante do planeta. Até animais, né? Gato, cachorro, o próprio ser humano. Era muito legal, a série era muito bacana e aguçava a imaginação da gente. A gente era criança, né? Então aguçava muito a imaginação da gente. Até uma curiosidade, essa nave, que era a nave que os levou até a Terra de Gigantes, depois, mais tarde, ela foi aproveitada para ser aquele mini sub da série Viagem ao Fundo do Mar, aquele mini submarino que saía do USS Civil e saía voando, né? Parecia uma raia. É a mesma nave. Elas fizeram algumas modificações para poder se adequar ao filme, porque o produtor, que era o Irving Allen, foi um cara que produziu várias séries, além dessa Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, Outro do Tempo, tudo foi ele que produziu na época. Então se aproveitava muita coisa de um seriado para outro, acabava se aproveitando muita coisa. E essa série foi muito bacana. Claro, como ela teve só 2 temporadas, repetiu muitos episódios, e aquela coisa, no Brasil sempre teve essa, muitas vezes a gente não tinha a cronologia exata dos episódios. Às vezes passava o 5, depois passava o 8, depois passava o 1, mas tirando esses problemas, era uma série muito bacana, era uma série bem legal, como eu falei.
a gente era criança, aquilo aguçava a nossa mente, né? Aquilo aguçava muito a nossa mente. Depois tivemos uma série, ela foi criada em 1966 nos Estados Unidos e teve uma temporada só. Foi de 66 até 67, que foi a série do Túnel do Tempo. Particularmente eu não gostava dessa série. Não. Era legal? Era, mas eu não, sei lá, não era. E essa série do Túnel do Tempo, basicamente é uma série que foi uma máquina do tempo criada por dois cientistas e dali eles começam a viajar pelo tempo, óbvio, né? E basicamente eles sempre estão indo para algum acontecimento histórico, né? Americano, claro. Eles sempre estão indo para um acontecimento histórico, proclamação da independência e por aí vai, né? Historicamente falando, é até uma série bacana, né? Mas para mim, né, na minha época, como eu era mais novinho, tem o pessoal mais velho que gosta mais, porque já entendia um pouco mais a série, né? Eu era mais criança, eu não me ligava muito. Não é uma série que eu gostei muito, apesar de, claro, ter os seus... Porque na verdade assim, era uma série muito simples. Era um aparelho estranho, né, que eles andavam ali no meio, vai ter a foto ali dá para parecer tipo um redemoinho. E eles, qual era o enredo da série? Eles iam para esses lugares, aí o pessoal que estava na estação lá, né, onde tinha todos os equipamentos da máquina do tempo, tentava trazê-los de volta e não conseguiu. Aí dali eles acabavam indo para outro plano e outra, não outra realidade, né, mas para outro acontecimento histórico. Por aí vai. Bem, para mim, não vou dizer que eu gostava da série, porque infelizmente não era uma série que eu era muito fã, não. Era legalzinha, né? Vamos dizer que era legalzinho, né? E aí pulando para uma outra série, aí essa série já é uma série que eu já gosto mais, que ela foi nos Estados Unidos de 1964 até 1968, que era o Viagem ao Fundo do Mar. Essa série era muito legal mesmo. E o submarino é o Civil, né? Só que na dublagem brasileira ficou Civil, então era o Civil. Então na época era um submarino nuclear, né? Na verdade, a Viagem ao Fundo do Mar, antes de ter a série, em 1961 teve um longa-metragem, né? Que era a aventura de um submarino atômico e pesquisava a vida marinha e tal, né? Os benefícios da vida marinha para a humanidade, esse tipo de coisa. Então, só que uma coisa interessante é que assim, para criar o submarino, eles nem sabiam como era um submarino de verdade por dentro, né? Então a série tinha como principal estrela era o submarino, era o Civil, que é Civil, só que na dublagem brasileira ficou como Civil, e aí ficou, né? Então no início a produção não conseguia apoio da Marinha Americana para poder criar ou poder ver como é que era um submarino para poder construir a maquete, né, para ser o submarino. Porque isso a gente estava na época da Guerra Fria, então já viu como é que é. Então o que aconteceu? A equipe começou a ir em museus de ciência e de indústria, principalmente lá em Chicago. E aí começaram a fazer anotações e desenhos de interior de submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial, para poder ter como construir uma maquete o mais fiel possível, né, de um submarino. E aí era uma série bacana porque tratava, tinha monstro do mar, homens aquáticos. Era uma série assim muito legal, assim, muito bacana, porque tratava de ciência, tecnologia, ficção científica. E aí, como eu falei anteriormente sobre a nave lá do Terra de Gigantes, você deve se lembrar, eu vou colocar foto aí, vai ter aquele mini sub, que ele tanto é um mini submarino como também ele voa. E putz, era muito legal. E aí, como eu já falei, todos os efeitos práticos.
foi feito maquete, tamanho reduzido, e era tudo feito com efeitos práticos. Era muito legal. A tripulação do submarino tinha o Capitão Nelson, que era o principal, né? E tinha o Kowalski. Cara, a série era muito bacana, muito bacana. E essa foi uma série um pouco mais longa, né? Se você analisar por outras séries, ela até ficou bastante tempo no ar. Ficou de 64 até 68, foram 4 anos. A maioria dessas séries, porque na verdade era muito caro. Era muito caro, né? Então era complicado você manter uma série dessa. E tudo era muito caro. Bem, vamos passar para a próxima. A próxima é ela, que foi uma série que não foi tão longa também, teve só 3 temporadas, foi de 1969, aliás, de 1966 até 1969, que foi Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, né? Todo mundo conhece por causa do Capitão Kirk, ou por causa do Dr. Spock. Então, essa série, né, tinha o Spock, McCoy, Uhura, o Zulu, Chekhov e toda aquela galera de Jornada nas Estrelas. Na época, uma curiosidade, né? Quando foi feito o piloto para a série, né? Que é sempre o primeiro episódio, é o piloto. O piloto não tinha o Capitão Kirk, era outro artista. Na verdade, de todo o elenco do primeiro episódio, do episódio piloto, só ficou o Leonard Nimoy e uma outra atriz. O resto, todos foram descartados. E aí foi feito um segundo piloto. E esse segundo piloto foi apresentado numa feira de ciência nos Estados Unidos. E quando apresentaram esse piloto, aí já imagina o que deu. Foi uma loucura, né? Aí o pessoal enlouqueceu com a série. E foi uma série curta, né, de 3 temporadas, só que de todas essas séries, eu acho que ela, né, Star Trek e Batman e Robin de 66, eu acho que apesar de serem séries curtas, com poucas temporadas, foram as que fizeram mais sucesso naquela época e até hoje são lembradas, né? Hoje em dia, até hoje, existem o pessoal, os trackers, né? O pessoal que é louco pela franquia, né? E depois até a série Star Trek ganhou vários spin-offs, né? Outras séries de Jornada nas Estrelas com outras naves. Aí teve a Voyager e várias outras, né? Mas a tradicional é aquela com a USS Enterprise, que para mim, apesar de ser a série mais antiga, é a que eu gosto mais. Apesar de se você analisar, ela ser tosca, né? Você vê que as coisas são mal feitas. Quando o Capitão Kirk e a tripulação vai para alguns planetas, tu vê que as pedras são feitas de papel machê. É uma tosqueira horrível. Só que, não sei, ela tem uma aura, não sei se é porque pelo fato dela ser uma série muito antiga, não termos nada de tecnologia na época, e ela nos mostrar muitas coisas, naves espaciais, viagens espaciais, indo até onde nenhum homem nunca foi, né, que era o lema da Star Trek. Quer dizer, tinha os comunicadores, né? Pô, aquilo na época não existia nem celular, telefone em casa quem tinha era milionário, e aí eles tinham os comunicadores que eram um celular flip, né? Como existiu agora até pouco tempo. Quer dizer, então aquilo despertava uma curiosidade, e aí você vendo hoje em dia, não tem as novas gerações, né, não tem o mesmo apelo, pelo menos para mim. Essa é a minha opinião, né? A minha opinião não é a melhor de todas, né, e não é absoluta, mas a minha opinião bem, eu acho isso. Eu sempre gostei muito de Jornada nas Estrelas. Para mim foi a
de ficção científica, acredito que é a melhor de todas nessa época, né? Para não deixar muito longo o vídeo, né? A gente vai encerrando por aqui. Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e não esqueça, se você puder, ajude o Anthony, tá bom? Ele precisa da nossa ajuda. Se você não puder ajudar com valor nenhum, não tem problema. Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ajudá-lo, tá bom? Então fique com Deus, muito obrigado, estou indo embora, tchau, fui!